A gente espera mais dicas amanhã para nós. Hoje o nosso assunto é Libras. A gente vai entender sobre a língua brasileira de sinais e tem motivo para a gente estar, inclusive, trazendo esse assunto tão importante aqui. Eu vou trazer alguns dados que a minha produção separou junto comigo hoje de manhã. São mais de 360 milhões de deficientes auditivos no mundo. No Brasil são cerca de 9,7 milhões de deficientes auditivos, só que esses dados são de 2010. Então esse dado pode ser ainda maior. Em 2017, o Enem abordou em sua redação o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos. Nessa mesma edição do Enem, mais de 309 mil dos 4,7 milhões de candidatos tiraram nota 0 na redação. Não seria isso, não seria a causa disso o fato de que se fala e se sabe pouco sobre o assunto, apesar de ter tantas pessoas surdas no mundo e no nosso país? É o que a gente quer saber agora com esses profissionais que estão aqui e vão conversar com a gente. Eu estou recebendo aqui para conversar a Mariana Lima, que é da área de entretenimento e é intérprete. Tudo bem, Mari? Olá, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui novamente, igualmente, viu? Obrigada. Estou recebendo também a Nara Oliveira, que é cristã e é intérprete também. Tudo bem, Nara? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Está interpretando para eles que estão aqui. Eu recebo também o Helder Fignani, que é da área da educação e é surdo. Seja bem-vindo. E estou recebendo também, para conversar com a gente, o Vinícius Schaeffer, que é da área de política e também é surdo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Estou conversando aqui com eles tranquilamente, porque eu tenho intérprete. Vocês sabem que eu falo bem pouquinho, conversei um pouco com eles nos bastidores, mas eu sempre finalizo a conversa falando que eu estou aprendendo, porque eu ainda sei pouco. O que, na verdade, é algo que eu me cobro e acho um absurdo. Vou começar conversando com as meninas, vou começar conversando com a Mari, que já esteve aqui há algum tempo no programa. Mari, quando a gente traz esses dados da dificuldade que os jovens tiveram para fazer uma redação sobre esse assunto, tem a ver com a gente conhecer pouco do assunto? Sim, totalmente. Na verdade, tem a ver, a gente pensando no macro, a gente pensa ali, tá, educação. Só que se a gente pensar na educação, que é o que forma tudo, né? A gente começa na escolinha e depois. Então a gente vê que do começo já está errado. Se na educação não tem, então você vê que qualquer outra coisa, hospital, família até, não tem. Então, é que hoje já mudou, graças a Deus, né? E a gente já está indo, não está ainda a passos largos, mas pelo menos tem alguns passos para a gente evoluir na comunicação com o surdo, e a língua brasileira hoje está, todo mundo já conhece, todo mundo quer aprender, mas realmente existiu assim uma dificuldade muito grande dentro da família. Se você for ver na história do surdo, deficiente auditivo, você vê que eles sofriam muito preconceito da própria família. Então, em primeiro lugar, a família, segundo, a educação, depois é trabalho, saúde. Então, a gente vendo que a educação estava assim tão ruim de comunicação, a gente vê que reflete em todas as outras coisas. E aí eu queria perguntar para vocês sobre, ainda hoje, o que vocês percebem com relação à própria linguagem, à própria língua brasileira de sinais, que é, existem pessoas surdas que não têm acesso e só quando se tornam adultas que vão aprender. Isso acontece em muitas famílias? Eu acho que o melhor seria perguntar para eles. Por favor, respondam, vocês podem responder. Ela vai interpretando pra gente. Pode ser, Nara? Claro, pode. Bom, então eu vou falar, muito bom, né? Muito bom estar aqui. Eu trabalhava com educação, né? De Libras para surdos, ensinava Libras para surdo e para ouvinte também, né? E eu trabalho nessa área, eu trabalho na empresa CL e tal, ensino Libras para ouvintes e tal, e vejo que eles estão se desenvolvendo bastante, no futuro vai ter muitos intérpretes lá, né? Eu trabalho também dentro de uma empresa. É um RH que eu trabalho também e eu faço, né, as duas áreas. E você vê que os ouvintes não têm contato com os surdos, eles ainda não entendem o que é inclusão de fato, né? E aí tá faltando e eles me aceitaram. Eu dei a sua proposta e eles me aceitaram. Os ouvintes conseguiram, eles estão participando também. A gente consegue ter um contato, hoje tem um convívio muito melhor e você vê a inclusão acontecendo de fato. Tem alguns surdos que só vão aprender Libras depois de adultos? Isso ainda acontece muito no Brasil? Tem? Sim, ainda tem. Eu nasci surdo, né? E eu comecei a estudar na escola, não tinha nada de inclusão, só tinha eu de surdo dentro daquela escola. Então eu cresci tendo aquele contato numa escola regular com ouvintes. E aí, depois eu comecei a aprender Libras assim, já quando eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Escola. O Vinícius queria falar. Vinícius está complementando, pode falar. Vinícius. Na verdade, assim, é que, na verdade, não é que só falta na educação. Se começa
nasceu surdo, tal, começa a ter esse contato, ele perde essas barreiras, porque existem muitas barreiras, né, na área profissional, não tem nada que ele consiga para receber os alunos surdos, as pessoas capacitadas para conseguir, né? Então, agora está começando a crescer por conta dessa influência, por conta dessa divulgação mesmo, então estou conseguindo melhorar bastante, né? Antes não tinha lei, não tinha informação, a internet não tinha. Você então, nasceu surdo? Sim, nasci surdo. 3 meses. A minha mãe, ela descobriu o quê? Que antes a minha mãe morava no Rio. E ela lá tinha uma escola muito famosa, muito conhecida, né? Que é o INES, lá no Rio de Janeiro. Então tinha muitos surdos lá, muita gente. Então é a primeira escola no Brasil que existiu, é lá no INES. Então ela teve esse contato. Eu era oralizada também, tinha dificuldade, mas a minha mãe viu que tinha esse movimento todo surdo. Então ela não sabia, não conhecia o que significava, ainda não tinha conhecimento, né? Mas aí quando eu nasci, ela descobriu. Porque o meu irmão, ele é o mais velho do que eu, né? Ele é mais velho. E ele é diferente de mim, ele tem um jeito diferente, né? Porque ele acostumou em casa, o jeito dele, essa troca que tinha, os barulhos, ele fica quieto, ele ficava quieto. Se tivesse um barulho, ele acordava, né? Qualquer barulho, o meu irmão acordava. Mas comigo não acontecia isso, né? Eu falo, nossa, mas que estranho, fazia barulho, fazia... Meu pai brincava, e aí eles perceberam, eu era surdo mesmo. Quantos anos e me levou no hospital. o Vinícius tem? Mas por que eu falo isso? Eu tô com 33, tá? Mas por que eu falo isso? Eu pergunto isso porque a gente imagina o acesso na informação quando a gente nasceu. Era outra realidade ainda, o acesso era bem menor. Hoje você dá um Google, né? Pesquisa concorda. Verdade, eu concordo com você de perguntar a idade. É importante para saber como que era o tempo, né? 35 anos lá atrás não tinha nada, era muito pior. Na televisão não tinha nada, não era se falado a respeito disso, né? E hoje a gente vê o crescimento, como tem acontecido, né? Já eu quero saber como que o Vinícius ingressou na área da política e falar um pouco mais com o Helder também, para entender como que é a atuação dele hoje profissional. E agora eu quero conversar com vocês. Eu tô vendo a Nara interpretar em tempo real. Não sei se eu vou conseguir conversar. Eu posso trocar, você interpreta, eu falo com ela, né? Boa, vamos trocar. Nara, como é que é interpretar em tempo real? Por que eu te pergunto isso? Eu conheço, não falo inglês, né? Mas pelo que eu conheço, eu particularmente não conseguiria fazer essa interpretação em tempo real. E muitas pessoas que falam inglês, às vezes eu tô num culto, alguém vai interpretar, a pessoa se embanana, ela fala inglês, mas interpretar não é fácil. Sim. Então, além de conhecer a língua, como é que é essa interpretação em tempo real? Na verdade, realmente é um desafio, né? Às vezes muitas pessoas acham que por saber Libras ela já pode ser intérprete, mas na verdade a gente precisa entender o que a pessoa está querendo dizer, porque isso muitas palavras em qualquer língua, né? Porque assim, a pessoa vai falar uma palavra, mas que está dando um outro sentido, então a gente precisa entender todo o contexto. Às vezes a gente demora um pouco mais, não sei se vocês repararam, né? Conforme você estava falando, você terminava e eu continuava, porque eu preciso entender o contexto para poder passar para ele que ele entenda de forma clara, né? Então, é difícil ao vivo, assim, tipo, em tempo real a gente tá ali, é difícil, mas não é impossível, a gente consegue, né? A Nara fala rápido, que nem eu. Verdade. Então, eu tô aqui super tranquila. Porém, por exemplo, o nosso programa passa em outros países e em alguns locais eles traduzem, né, o programa, então alguém me dubla. E sempre que eu cruzo com alguma dubladora minha, que troca, às vezes ela fala, pelo amor de Deus, você fala muito rápido, eu não consigo colocar as frases inteiras, dependendo do idioma em que é traduzido. Então, é fundamental também, quem está falando, sabendo que tem surdos ali na plateia, tentar falar um pouco mais devagar para ajudar vocês, não é? Sim, mas é importante o quê? Assim, tem muita gente que fala muito pausado. E aí, então, falar muito pausado atrapalha. Porque, como eu falei, a gente precisa entender a frase completa para fazer, né, entender esse contexto todo. Então, falar pausado também atrapalha. E falar muito rápido, assim como eu, né, também atrapalha. É como nós. Também atrapalha para o intérprete. Haja fono para eu conseguir apresentar, gente. Às vezes eu tenho que dar uma segurada. A gente tem algumas imagens, alguns vídeos. Eu pedi para vocês trocarem agora, que a gente tem alguns vídeos da Mari, que atua na área do entretenimento, né, Mari? Explica um pouco pra gente, enquanto a gente passa os vídeos, pode ir falando. Eu comecei na igreja, né? Depois na igreja me viram e falaram, que menina espalhafatosa. E me levaram pra fazer shows. Então eu comecei com o Guilherme Arantes, que era o sonho da minha vida. Até nem acreditei quando ele me chamou. Aí depois foi o Luan Santana, foi Ivete Sangalo, um monte de galera aí. É muita gente. Wesley Safadão, muita gente. Várias frentes. Teatros também, eu faço interpretações mais artísticas também.
Então... E você, aí, como é que é esse trabalho? Você, em alguns momentos, vai aos shows também ou é produzido algo específico para eles? Explica pra gente. Não, depende, é muito particular da empresa. As duas coisas acontecem, sim, então. Sim, mas geralmente é o seguinte, a pessoa fala, olha, a gente vai ter um show, por exemplo, o último que eu fiz foi do Luan Santana. Foi um dos primeiros grandes assim que eu fiz. Ele falou, a gente vai ter um show, isso foi em 2013, estava começando isso da inclusão e tudo mais, né? E ele falou, a gente vai ter um show, a gente viu que tá tendo isso de Libras, a gente gostaria de colocar um intérprete do lado do Luan Santana. Você pode fazer? Falei, posso, como vai ser? Ah, a gente vai te dar as músicas, você estuda e a gente faz lá. E aí foi o que aconteceu. Isso em 2013. E agora, 2016, desculpa. E agora, no começo do ano, ele pediu para eu fazer os vídeos das músicas dele, que ele lançou as músicas novas, então eu e outros intérpretes fizemos, até surdo mesmo, traduziu Fantástico. as músicas dele e colocamos no lançamento das músicas dele. E aí, Mário, eu quero te perguntar, enquanto cristã, como é que foi você entender que isso era um trabalho importante? Porque ali você tá com cantores que não são cristãos, mas trazendo uma interpretação para um público que precisa dessa inclusão também. Como é que foi isso para você? Então, particularmente, isso eu já nem falo na área da inclusão, mas particularmente, o meu ministério é ser intérprete de Libras e levar a mensagem de Jesus através do amor e da palavra. Então, eu consigo selecionar muito o meu trabalho. Então, por exemplo, se é uma pessoa que fala... Dependendo do que for, você não aceita, Exatamente, né? Dependendo do que for, eu não aceito, porque dinheiro para mim ainda não é tudo, né? Pode ser, não sei, mas então eu consigo administrar dessa forma. Não é todos os intérpretes, é particular meu. Então, por exemplo, tem alguma pessoa que fala... Tem a ver com o teu ministério, essa Exatamente. escolha, né? E também lá é um canal muito grande, eu acredito que seja realmente um chamado para a minha vida, de estar nesses lugares, porque as pessoas estão tão focadas ali no trabalho, que às vezes você tá lá, por exemplo, o entrevistador vai lá, conversa com o artista e vira a cara e o artista fica ali, é tipo um objeto, entendeu? E eu tenho esse discernimento, eu chego e falo, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? E as pessoas sentem isso muito legal, e isso é tão legal... Você tá atuando como uma cristã que você é. Exatamente, lá, né? Isso é tão legal que as pessoas me chamam e eu mais, né, falam, nossa, que menina legal, diferente, que empatia e tal. Me chamam e ali eu tenho mais espaço ainda de levar a palavra de Deus e de levar e promover a inclusão social. É incrível. Pedi para trocar de novo. Nara, você começou na igreja também? Eu também comecei na igreja. Eu aprendi Libras na igreja, por curiosidade só, me apaixonei, permaneci lá e fiquei. E tem uma história de amor, né? É verdade. Eu também encontrei o meu marido começou a fazer o curso, eu já atuava. E meu marido começou a fazer o curso lá, então eu consegui trabalho, eu consegui marido, tudo com Libras. Olha só que beleza, não é mesmo? Eu quero perguntar para eles, eu vou pro intervalo agora, Rô? Porque eu quero deixar, então... então dá para perguntar. Eu vou perguntar primeiro pro Helder para entender como que é o trabalho dele hoje. E depois eu quero perguntar, e vai ficar pro próximo bloco para eu perguntar pro Vinícius a questão da política, que eu tô super curiosa para saber como ele entrou. Por favor, pode começar perguntando pro Helder. Eu trabalho dentro de uma empresa de RH. Eu trabalho, eu também dou aula, dou cursos também para ouvintes. Eu tenho muito contato com surdo. A empresa é regular. É uma empresa normal, Perfeito. normal. Não tinha antigamente, não tinha inclusão. Hoje mudou. E eu tô super feliz porque agora eu consigo ensinar, consigo ter contato com surdos. E futuramente hoje, os surdos podem entrar na empresa e ter contato com o ouvinte. É uma empresa inclusa. Posso ensinar em outros lugares, no CELI também, que é uma escola própria de surdos. E os surdos ficam preocupados, verdade. Como que é o futuro? Precisa de intérprete, precisa de ajuda. E então nós damos cursos básicos, intermediário e avançado. Para o surdo e para o ouvinte também. Então o ouvinte pode ensinar o surdo e o surdo pode ensinar o ouvinte. Antigamente eu comecei a dar aula e também em 2017, antes de 2017, no Enem, por exemplo, não tinha intérprete. Era muito difícil, tinha muitas falhas. E aí as pessoas me falavam, nossa, não tem intérprete, inclusão não tem. A prova do Enem era em português, né? A, B, C, D. Eu chamava a pessoa e falava, eu preciso de intérprete para me ajudar. Não pode intérprete, imagina, né? Tá errado. Aí eu falava... Isso mesmo em 2017, agora? Para trás ainda não. Então, antes, até aí não tinha intérprete. Não tinha intérprete, né? Não tinha intérprete. Era muito difícil, eram muitas falhas. Hoje, depois de 2017, nossa, mudou totalmente. Teve uma revolução praticamente. No Enem hoje tem videoaula, né?
também tem intérprete de Libras. Antes o surdo perdia, nossa, ia várias vezes fazer o Enem, quase que o surdo parava no Enem. Chegava no Enem e acabava a vida do surdo, porque era um limite, limitava. Mas hoje, agora em 2018, 2019, todo mundo está feliz, aprovado, porque tem a videoaula e também tem intérprete. Quero fazer um monte de perguntas sobre a faculdade já. Quero entender como é que isso funciona em cada faculdade. A pessoa quer atuar em qualquer área, como é que faz, entender mais da história do Vinícius. Já vou deixar essas colocações para o próximo bloco, porque a gente tem muitas dúvidas. E eu queria entender se a participação da esposa do nosso atual presidente, até interpretando quando ele toma posse, fez alguma diferença ou não? Qual que é o impacto disso, de fato, na prática, para a comunidade surda? Antes da gente, eu vou para o intervalo, já volto para esse bate-papo. Antes da gente ir para o break, fizemos uma enquete lá no Instagram do nosso programa. Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Pode colocar? A gente queria saber, você conhece alguém que é deficiente auditivo? 53% das pessoas conhecem, apenas 47% não, mais da metade das pessoas que participaram, e a gente colocou essa enquete agora há pouco, conhecem, e eu vou falar que se essas outras 47 pessoas puxassem pela memória, eu acho difícil elas não lembrarem de alguém. A gente sempre conhece alguém, porque é, de fato, um número muito expressivo de pessoas. Obrigada pela sua participação, eu vou para o break e já volto. Nosso programa está de volta, a gente está falando sobre a língua brasileira de sinais. Eu estou recebendo aqui vários profissionais que conversam com a gente. A Mariana Lima, que é da área de entretenimento e intérprete. Estou recebendo a Nara Oliveira, que é cristã, intérprete também. Estou recebendo o Helder Fignani, que é da área de educação, é surdo. E estou recebendo também o Vinícius Schaeffer, que é da área de política e também é surdo. Estão esclarecendo aqui as nossas dúvidas sobre esse assunto. Fui para o break com algumas perguntas. Eu vou voltar com a pergunta sobre a esposa do nosso atual presidente, que, quando ele toma posse, interpreta, né, para a comunidade surda. Ela tem uma área de atuação, inclusive também cristã. Eu queria saber de vocês, mudou alguma coisa realmente na prática? Isso trouxe um olhar para a comunidade? Posso falar comunidade surda? É correto? Fala assim? Para a comunidade surda? Então, na verdade, antes, né, a comunidade surda, ela queria uma pessoa que pudesse representar, uma pessoa importante mesmo, que tivesse isso, porque não tinha essa pessoa que tinha um conhecimento que pudesse fazer e apoiar a comunidade surda, não tinha nada, e eram passos bem, bem pequenos para a gente conseguir. Quando a Michelle teve, então, antes eu já tive contato na igreja, tal, nossa, eu adorava, tal, os surdos, muito legal. E aí, quem já tinha contato com o surdo é muito mais fácil, porque a pessoa entende como que funciona, como que é os surdos, né? Então, você vê que ela tinha um contato, porque faltava muito antes. A Michelle falou, né? Antes de divulgar, eu percebi que tem vários tipos de deficiências diferentes, tal, e o surdo acaba sendo desprezado, né? Por ser essa deficiência invisível, tal. E a gente vê que as pessoas não têm essa luta, essa militância. O surdo não tem ninguém para estar apoiando e conseguir apoiar. Só para explicar para quem está assistindo, desculpa cortar, mas é que enquanto a gente fala, tem algumas imagens da primeira-dama atuando, né, nessa área com a comunidade surda. E aí eu queria já emendar, perguntando para o Vinícius, como é que você entrou para a área da política? Bom, então, eu comecei na política porque antes, né, quando eu tava crescendo, eu gostava muito de assistir televisão, eu gostava de ver, tal, não tinha internet, né? Era sempre jornal, no correio que chegava, né? Então, o meu pai, ele sempre me apoiou, sempre, né, me dava esses conhecimentos, tal, porque não tinha legenda na televisão, não tinha intérprete. Como que o surdo tem informação? Não tinha essa possibilidade, né? Então, meu pai e minha mãe me apoiou, me ajudou muito, né, nessa criação, nesse crescimento, né? E mostrava as palavras, mostrava as coisas, e eu aprendi muito. E eu percebi, mas eu comecei a sentir incomodado. Eu quero entrar na política. Por quê? Porque eu preciso ajudar realmente essa comunidade, eu preciso ajudar as pessoas, né? Porque falta. Por isso eu pensei, desde quando eu estava crescendo, na minha adolescência toda, eu preciso ajudar a sociedade. Essa comunicação está faltando, falta intérprete. Estudou em escola regular ou escola específica?
Então, eu estudei escola de ouvinte realmente regular, né? Porque não tinha, né? Ele sempre me deixava em escola normal, ainda não tinha esse conhecimento, esse entendimento, então eu cresci. E aí, com 9 anos de idade, eu tinha muita barreira, eu não conseguia desenvolvimento de aprendizagem, nada, não tinha fala, não tinha escrita, nada, não tinha. Minha mãe ficou preocupada, né? Mas a minha mãe ela era professora também, ficou bastante preocupada, porque faltava muita coisa, né? E aí, depois eu comecei, tem a escola aqui em São Paulo, tem uma escola própria de surdos, né? E aí ela foi ver os alunos, todo mundo falando de futebol, de brincando, e ela chorava. Minha mãe começou a chorar muito, ela se emocionou demais vendo. Ela falou: meu filho não tem isso. Então ela me levou para essa escola e mudou totalmente, mudou toda a minha vida. E aí eu comecei a sentir e aprender muita coisa, eu entendi a luta. Eu quero melhorar a vida dos surdos também, porque igual eu, tem crianças que não têm esse contato ainda. Eu preciso que eles também tenham um desenvolvimento bom, igual eu tive, como tive um apoio da minha mãe também. Eu quero ajudar as pessoas, né? E como que é a sua atuação hoje na política? Então, bom, agora na verdade, mais ou menos em 2000, 2010... 2012, verdade. Na verdade, 2012, sim. O surdo, ele era mais velho do que eu, ele entrou na política, né? Ele se candidatou e ele não tinha experiência ainda em nada na política. Ele falou: vamos combinar, tal, e ele entrou. E eu acompanhei, apoiava ele sempre em todos. 2 vezes ele se candidatou e ele perdeu as 2 vezes, né? E eu me preparando sobre isso, tentando ter experiências, estudando para aprender mesmo. Depois ele saiu e ele pediu o apoio dele. Então, em 2016, eu me candidatei a vereador e eu consegui 10 mil votos. A minha esposa, ela é ouvinte, né? E ela é fono, a minha esposa é fono também. Eu tenho uma filha também. Que ela tem idade de 1 ano e 3 meses. E ela me apoiava muito, me ajudou muito nessa candidatura, né? Porque a comunidade ouvinte ainda não tinha esse contato. Eu não queria só uma comunidade, eu queria tudo incluso mesmo, né? E não é fácil, foi bem difícil, eu me esforcei bastante, né? E aí você viu, mostramos com as pessoas na rua, conversei, bati papo, as pessoas olhavam: você é surdo? Como é que vai fazer? Você vai trabalhar na política como? Você é surdo? E eu precisava explicar tudo. Elas: nossa, eu nunca imaginei, eu quero te ajudar sim, eu quero ver você lá. E eu comecei a conversar com as pessoas. Eu não tinha dinheiro para conseguir pagar a campanha, né? Não tinha nada, como eu vou fazer, né? O que eu vou pensar, tal. Então eu fui no boca a boca, conversando mesmo com as pessoas. E as pessoas começou a ter essa visibilidade ao meu respeito. E aí foi crescendo, fomentando muito esse conhecimento. E eu tava pensando: tomara... Eu fiquei muito feliz, eu conheço a Michelle, eu já conheci ela antes, a Michelle Bolsonaro, né? Porque o amigo dela me apresentou. Então, para vocês, ela não surge agora, né? Para a comunidade surda, ainda mais você que atua nessa área da política, ela já tinha atuações nessa área, né? Não é um teatro, como algumas pessoas falaram, né? Não, é verdade, ela já tinha uma atuação verdadeira. A Michelle, ela aceitou combinar sobre a minha candidatura, me apoiar, né? Mas o que aconteceu? Agora eu consigo ter essa visibilidade muito melhor. Eu sou surdo. Vocês não sabiam que eu sou surdo? Sim. Parece que ninguém me vê, por quê? Ninguém percebe que o surdo, ele tá andando, é normal. Na rua, ninguém como sabe, vai né? saber? Ninguém é uma vai deficiência invisível, né? Não tem como as pessoas saberem na rua, né? Exemplo, eu tô na rua, a polícia me para, e aí começa a mandar eu parar. Como é que eu vou saber que ela tá mandando eu parar? É muito perigoso até, porque falta comunicação, falta essa experiência. E você sabe o que eu acho fantástico? Um atuando na área da educação, o outro atuando na área da política, é a gente ter agora alguém, porque uma coisa, vamos supor, né? Alguém que é político, que quer ajudar de alguma maneira o surdo, mas não é surdo, ele nem sabe, ele vai ajudar meio que no erro e no acerto, ele não sabe o que é preciso realmente. Agora, quando a gente tem os surdos atuando nessa área, por exemplo, até mesmo na educação, podendo pleitear junto à faculdade, junto ao Enem, na área da política, em várias outras áreas, vocês sabem realmente o que é necessário, o que funciona e o que não funciona, não é? Verdade, eu concordo totalmente com você. Porque assim, não tem políticos surdos. Quando eu comecei, na verdade, não tinha ninguém. E aí eu fui falando a respeito disso e tal. É muito importante essa representatividade, é muito importante ter uma inclusão verdadeira, né? Não é só uma proposta, me dá a proposta e pronto. Não, as pessoas às vezes aparecem na televisão, mas ninguém conhece surdo. Não adianta fazer a proposta, ela vai fazer a proposta erroneamente, né?
A Michelle, ela já conhecia, ela já teve contato. É muito mais fácil ela entender como que funciona a comunidade surda, né? Ela fez a divulgação em 1º de janeiro, né? Nossa, cresceu muito. Eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca vi uma pessoa fazendo em rede nacional, tendo essa informação, gente, e as pessoas com essa atenção. Eu sei que a posse, né, para muitas pessoas foi emocionante e tal, e eu assisti. E o que mais me emocionou, como aqui na Igreja da Graça a gente tem bastante pessoas que são surdas, e eu já tive muito contato, por isso que bem pouquinho eu consigo me comunicar, eu fiquei emocionada num nível, eu fico imaginando vocês que trabalham diretamente com isso, ou que são surdos, o quanto foi emocionante ver uma representação, porque a gente luta, inclusive, para que o ministério não acabe, para que as pessoas continuem insistindo. Quando a gente fala em verbas ou em tudo que é necessário, a gente sabe que falta dinheiro e a gente pensa, será que agora esse olhar não vai mudar? Eu quero complementar a pergunta, já vou fazer para o Helder, quero fazer agora para vocês. Como é que é na área da educação? Eu sei que o Helder tem bastante propriedade para responder isso, mas aí vocês escolhem qual das duas vão falar. Eu queria entender como é que é isso que o Helder conta pra mim, que me chama tanta atenção. No Enem não tinha intérprete? As duas estão conversando entre elas. No Enem não tinha intérprete? Então, na verdade, começou há pouco tempo, realmente. Ele falou, de 2017 para trás não tinha, assim, é muito agora, né? É muito recente. A lei, ela também é muito nova, né? Ela foi criada há pouco tempo, mas também até ser difundida, ser realmente conhecida, também faz pouco tempo mesmo. E hoje eu trabalho em faculdade também, e hoje você vê muitos professores achando um absurdo uma intérprete entrar junto com o surdo para poder fazer a prova, porque ela fala, não, mas se você passar a cola, mas eu sou profissional tanto quanto um professor. Então, a gente tá ali para poder passar a dúvida que ele tiver das perguntas, porque o português não é a língua natural dele, então ele não tem uma facilidade como a gente tem, como a gente tem esse contato, né? E quando a gente está dentro da sala de aula interpretando, as palavras elas são bem diferentes quando a gente traduz. Então, tem muitas palavras que não tem na língua de sinais, né? Então, a gente vai fazer as adaptações, né? E aí acontece que muita gente tinha esse preconceito e achava que o intérprete iria passar cola por não entender essa língua também. Então não tinha também no Enem. No Enem acontecia a mesma coisa. As pessoas pensavam, o surdo vai estudar, ele se prepara, ele consegue, chega aqui, ele consegue, mas ele se deparava com palavras que ele nunca teve no cotidiano dele. Eu queria entender algo que eu acho que talvez seja a pergunta de muitas pessoas. Como que é a alfabetização para eles? Estou pensando em como é a nossa alfabetização, então... eles conseguem ler como nós? Precisa de algo específico? Explica isso, por favor. Então, não vai precisar de algo específico de fato, mas assim, eles têm uma comunicação muito mais visual. Por que eu te digo isso? Eu já recebi várias mensagens, a gente tem bastante surdos que nos assistem, Sim. até pelos que tem aqui na igreja, e as palavras não chegam na mesma ordem, eu tenho que interpretar até aquilo que eles escrevem. Sim. Lógico que eu não sei qual foi o acesso à educação que cada um deles teve, mas aí eu queria saber... Na hora de interpretar um texto, por exemplo, eles não precisam de alguma ajuda ou de saber quanto tempo tem, o que está acontecendo? Explica isso. Sim, na verdade eles vão precisar, assim, depende muito do surdo, porque tem surdos que já teve muito contato com o ouvinte, então ele já teve esse crescimento, ele aprendeu muito o português, então ele consegue ter um contato, como você falou, depende muito de qual a educação daquele surdo, qual é o contato que ele tem, vai diferenciar tudo isso. Mas, assim... A escrita deles é totalmente como eles falam, eles não conjugam verbo, eles não usam preposição. Porque na língua brasileira de sinais não tem isso. Exatamente, porque o português é a língua mais rica que existe, mais difícil. E mais difícil de ser, né, falada ou de ser até de aprender. E a gente consegue, é muito engraçado porque eu vejo muita gente falando, mas eu nunca vou conseguir aprender, isso é muito difícil, né? E é engraçado porque, na verdade, Libras é muito mais fácil do que o português. É óbvio que tem que ter uma experiência, né? Para você ser intérprete, como eu falei, tem que, né? É diferente, o raciocínio é diferente. Você precisa aprender outras técnicas, mas assim, a educação do surdo, ela se dá muito visualmente, então vai ser ensinado para o surdo de formas como imagens, fotos, então você consegue ter essa comunicação com o surdo e vai ensinando as letras. Por que ele consegue as letras? Porque ela também é visual, ela também é um desenho, então para ele consegue ter esse contato, consegue aprender e consegue ter esse desenvolvimento. É óbvio que talvez não seja como o ouvinte, porque ele não tem o costume, não vai ouvir isso todo dia como a gente, né? Então, ele vai ter um contato muito mais com a Libras, mas ele tem um contato na leitura. Então, eles precisam aprender a língua como língua 2, o português, para poder fazer a escrita. E outra informação que eu acho importante é que nem todo surdo é mudo, né? Mas eles acabam não desenvolvendo a fala. Explica isso pra gente. Então, vamos nesse... Esse ponto é um ponto bem... Aí, se quiser trocar, você fica à vontade, falar? tá? Pode falar. Esse ponto é um ponto bem assim, causa um alvoroço, dúvida, né? Causa um alvoroço na comunidade surda, porque assim, a grande maioria das pessoas falam, né, surdo, mudo, mas a verdade é,
É muito raro você encontrar um surdo que seja mudo. Eu já aprendi, por isso que eu não faço. Eu já aprendi com os meus amigos surdos. E o Vinícius quer complementar. Pode. Depois você complementa? Pode? Eu vou continuar falando, vou concluir, ele complementa. Então, na verdade, o surdo, ele não desenvolve a fala porque ele não escuta, né? Mesmo que ele vá no fono, tem muito surdo que ele não escolhe por não desenvolver essa fala, não desenvolver essa voz. Mas ele tem, se você ouvir ele fazendo qualquer barulho de tosse, qualquer barulho que você escuta, que ele faça, ele tem essa corda vocal. Quando eles conversam com a gente, eles pronunciam algumas palavras. Exatamente, aqui, né? Exatamente, né? Tem surdo que tem um pouco mais de vergonha e ele não pronuncia nada, né? Então mas ele, na verdade, ele sabe, ele tem a voz, ele não perdeu a corda vocal, que seria, para ele ser mudo, ele teria que perder a corda vocal. O Vinícius vai complementar. Na verdade, eu sou professor, né, dou palestras e tal, eu tenho muita experiência. E o quê? A empatia é muito importante, né? Um exemplo, eu fui no aeroporto, e eu, chegando lá, tinha uma fila tal de deficiente ou uma fila normal. Tinha fila preferencial e eu falei, meu Deus, qual fila que eu vou agora? Vou escolher, depende da fila, vou olhar porque eu tenho o direito, posso escolher qualquer uma das duas. Quando eu tava grávida, eu fazia isso. Ela fazia igual a grávida. Até que minha mãe, eu tô com o Davi, eu pego no colo se precisar. Então, no atendimento lá no aeroporto, a aeromoça, eu falava, explicava pra ela, ela não conseguia entender. E ela falava inglês, ela sabia. E aí o inglês era muito pior, ela não conseguia e ficava... Eu sou do Brasil, eu não sou inglês, não, eu não sou americano. E eu pensei o quê? O que acontece também? Tem algumas palestras, as pessoas fazem perguntas, você não fala? Eu falo, sim, eu falo. Eu sei também inglês, espanhol, eu falo alguma coisa errada, mas eu aprendi, eu sei falar também, né? E as pessoas perguntam, você consegue em algum lugar, em outro país, um exemplo, né? Fui na China, você vai fazer palestra? Vai precisar ter intérprete também? Não. Precisa, porque eu não sei falar igual eles, né? Eu não tenho a voz igual todo mundo, né? Libras é minha primeira língua e português é a minha segunda, né? Mas precisa ter vontade, precisa ter esse contato mesmo. Quer complementar o Helder? Ele também quer falar algo. Eu fui com a minha namorada, né? Com uma mulher. Tinha uma fila. Aí eu cheguei na fila, eu vou trocar uma fila de especial, né? Aí a pessoa, por que você vai nessa fila, né? E eu comecei a falar em Libras, entendi, é porque ele é surdo. Aí lá, conversando em Libras, as pessoas perguntando, você é americano? Não, eu falo português. Parece americano. Não, mas eu sou brasileiro, depende. Às vezes... Não, eu falo português, eu faço Libras, normal, né? Porque às vezes eles pensam que eles são estrangeiros, do jeito diferente, né? É interessante isso, né? Como a gente, apesar de ter muitos surdos, a gente não está preparado para isso. A gente não tem mais muito tempo, só que eu queria trazer algumas imagens. Eu quero falar com o Helder sobre educação um pouco mais, mas a gente tem algumas imagens de intérpretes na área do futebol, uma área que atua na área do entretenimento. Quero complementar, até se quiserem perguntar para eles. Como que é a importância da gente ter essa frente de intérpretes em todas as áreas? Pode colocar algumas imagens que a gente tem enquanto a gente fala, pode falar. Então, é como eles falaram, né? A gente tem que pensar que o intérprete de Libras é tão importante quanto um americano importante viesse para o Brasil fazer uma palestra importante. E aí, como que os ouvintes vão saber? Então, para os ouvintes... assistindo futebol, eles querem saber o que o treinador está falando, não é? O Vinícius é São Paulino, ele tá falando. Tô muito orgulhoso disso. É o time do coração. O Helder falou que não gostou. Corintiano. Eu sou São Paulina também, só queria falar isso. Se bem que o nosso time, né, não sei, né? Era hora de assunto que ontem a gente deu uma perdida, né? Mas, eu queria perguntar para o Helder um pouco sobre essa questão da educação nas faculdades, para a pessoa começar a atuar nessa área, ou mesmo de educação, qualquer área. Quer fazer uma faculdade, o surdo realmente vai enfrentar mais dificuldade? A inclusão ainda é menos do que deveria ser? A inclusão na faculdade, ela tem, às vezes, só um intérprete junto com um aluno, sabe? Às vezes tem um monte de ouvinte e tal, aí o surdo vai lá, tem o intérprete dele, e depende também do lugar. Por exemplo, RH, administração, depende do curso, né, que o surdo for escolher. Também precisa do intérprete qualificado, porque dependendo do curso, existem sinais específicos para aquela área. E o surdo, ele precisa entender
sentar na frente do intérprete, por exemplo, o professor está lá falando, explicando na faculdade, e aí os ouvintes estão lá conversando, tem atividades, tem trabalho, e aí precisa da inclusão, porque o surdo fica ali sozinho. Então precisa dessa interação, conversar, o intérprete fazer essa interação do surdo com o ouvinte, né? Então precisa realmente ter essa... Eu me formei na faculdade e sempre tinha um intérprete, né, me ajudando. Por 2 anos ele me ajudou. E os ouvintes me ignoravam, eu ficava ali sozinho só com um intérprete, E os sabe? trabalhos em grupo? Então, o trabalho no grupo é importante também. E eu ensinava aos alunos, e o surdo também, o intérprete, precisava ajudar a gente a ter o contato com os ouvintes. Então, por exemplo, na empresa é diferente, é complicado. Por exemplo, tem uma palestra, precisa do intérprete para fazer a minha voz ou a voz do surdo também. É muito importante ter essa inclusão social. A gente está caminhando para o fim do bate-papo, a gente recebeu mensagem da Denise. Denise, obrigada pela participação, ela é de Belo Horizonte, está amando o programa, muito importante a pauta. E a gente recebeu um comentário, na verdade, da Lucinete, que é do Espírito Santo. Ela, é o filho dela, né, Rô? Ela disse que o sobrinho dela é surdo e quando ele foi fazer o Enem, há alguns anos, ele não conseguia explicar que ele precisava de um intérprete, a pessoa que estava ouvindo acho que também não estava muito interessada. Ele fez o Enem, ficou com várias dúvidas e aí ela falou que na hora de cobrarem a nota, há uma cobrança igual a qualquer outro aluno regular, o que é injusto se ele não teve um intérprete, mas ninguém pensava nisso ainda. É verdade. Para o ouvinte é muito fácil, ele lê a prova, então ele consegue uma nota boa e tal, mas e aí? Ele fala, qual é a nota? Me explica, por que dessa nota? Esse contato é muito fácil. E agora o surdo, quando não tem intérprete, por exemplo, no Enem, como é que ele ia fazer? Aí tá, deu uma nota, como é que o surdo vai conversar? Precisa desse incentivo, sabe? A nota também. Tinha 6,7 milhões de pessoas que não conseguiram acompanhar as provas. Porque tinha pouco intérprete, sabe? E hoje precisa ter mais intérpretes. Tem alguma vantagem ou é só intérprete? Porque eu tô perguntando isso porque quando a pessoa tem dislexia, por exemplo, ela tem alguns direitos específicos na hora de uma prova. Para o surdo, tem alguma diferença ou não? Depende, sabe, da empatia da pessoa. Não é igual para todo mundo. Depende do jeito da pessoa. O que ela tem? Aí ele é surdo, beleza, precisa do intérprete, tudo bem. Ok, normal. Eu vou caminhar para o fim por conta do nosso tempo, mas eu acho que o nosso principal objetivo aqui é informar sempre e que a gente possa falar cada vez mais sobre esse assunto que é tão importante, informar as pessoas. Eu fiz algumas perguntas aqui propositais, algumas até que eu já sabia, mas eu queria conversar com as meninas sobre surdo-mudo, sobre como eles gostam de ser chamados, porque a gente não precisa ter vergonha. Eu até perguntei, por exemplo, fora do ar para as meninas, eu falo surdo, eu acho que quando você vai criar essa amizade, você pode virar e perguntar como você gostaria de ser chamado, como que olha, eu não sei como falar ou como me comportar. Não tem problema a gente perguntar, não é verdade, meninas, para finalizar? Eu acho que é assim que se faz uma amizade, não é? Amizade é que a gente tem muito... A gente limita o surdo, sabe? Na verdade, eles são seres humanos como nós, têm a liberdade de expressão como nós, então a gente pode perguntar. E vocês viram que são bons de papo, né? Falo pra caramba. Que como eu falo muito pouco, eu começava um bate-papo com os que eu tenho amizade, aí eu começava, oi, tô aprendendo sinais, tudo bom? Aí eles queriam bater papo, a gente, calma, eu tô aprendendo, porque são muito bons de papo com qualquer outra pessoa, Ensinam bem, né? ensinam. O melhor professor é o surdo, sempre, sempre, sempre. Como é que fala? Ensinam bem? Como é que é? Ensinam bem. Ensinam bem. Vamos ensinar pra gente finalizar o básico? Então, oi, é isso mesmo? Oi, ensina. Me ensina o básico. Oi. Assim tá certo? Bem? Também não. Oi, também tá certo. Tudo bem. Que mais? E tchau. Tchau é tchau normal. E, bem-vindo, como é que é? Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, que esse aqui eu aprendi também com as meninas. Gente, bem-vindo, como é que é assim? Como é que... Bem na boca. Bem. É o bem do bom, né? Isso, é o bem, né? Bem bom. Bem-vindo. Voltem sempre, como é que eu falo? Voltem sempre? Volta. Ai, gente, eu quero muito aprender. Vocês são demais, obrigada por terem vindo, viu? Voltem mais vezes. Deixa eu deixar rapidinho aqui os contatos, estão me dando tchau já, que acabou. Ó, quem quiser entrar em contato com a Mari, @... Mariana Laís Lima. Quem quiser entrar em contato
@naraoliveira1. Eu dou um bug no cérebro das pessoas, né? E com os meninos? O do Helder é @HelderFinhani, certo? Certo. E o do Vinícius, @Vinícius Schaeffer. Isso. Certo? Tá passando aí pra vocês. Gente, obrigada pelo carinho, pela audiência. O programa já acabou. Voltem todos mais vezes, viu? Foi uma delícia obrigada receber a você. vocês aqui. Um beijo grande, uma excelente tarde. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau!